Olá, olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje, né, se você está assistindo essa reprise, eu espero que dessa vez fique gravado. Hoje estou fazendo a reprise, né, da live que eu fiz há algum tempo atrás, contando um pouquinho sobre como é a amamentação lá na Europa, com a mãe de uma paciente minha, a Adriana. E enquanto ela vai entrando aqui, vou me apresentar. Se você está me assistindo aqui pela primeira vez, se você ainda não me conhece, eu sou Isabela Caseiro e eu ajudo crianças a vencerem suas dificuldades alimentares e se apaixonarem por novos sabores de um jeitinho todo especial, tá? Hoje nós vamos então convidar a Adriana, eu já vi que ela já entrou aqui, tá? Deixa eu fazer o convite aqui para ela então. Deixa eu achá-la aqui. Pronto. E tá aí o convite. Deixa eu ver. Aí! Oi, Dri! Oi, oi, Tudo bem? Dudu. Tem algumas pessoas dizendo que o vídeo tá pausado. Se pausar, gente, entra e sai de novo, tá? Porque às vezes pausa mesmo. Tem Que acontecido isso apareceu. nas últimas lives. A Jéssica falou aqui. Bom, então vamos lá, né, Dri? Queria que Vamos, primeiro vamos. você se apresentasse, né? Primeiro te agradecer por você se dispor mais uma vez a estar aqui. Eu queria que você se apresentasse. Sou Adriana, eu sou bióloga aí do Brasil. Aqui trabalho no aeroporto de Dublin. Eu moro aqui em Dublin faz 7 anos. E eu vim a Dublin para estudar inglês, para aprender a língua. E com isso, uma das formas de aprender inglês é você trabalhando com criança. Então, eu trabalhei com criança por alguns anos aqui em Dublin, acho que 3 anos, 3 anos e meio. Então, tem uma noçãozinha do que é as crianças, não, o mundo infantil aqui da Irlanda, para a gente poder estar falando, ter base para falar o que a gente vai falar hoje. Sim, sim. E aí você foi aí para aprender inglês e aí depois conta mais um pouquinho. Então, aprendi inglês, conheci meu marido, casei, continuei morando aqui e tive a Elisa ano passado. E aí tudo começou. Todas as novidades na vida da maternidade começaram. Sim, sim. E como é que foi a sua gravidez? Como é que era o acompanhamento aí da sua gestação? Era igual aqui no Brasil, que a gente vai todo mês, né, ao obstetra, e tem os ultrassons. Você tinha esse suporte? Como que era isso aí? Conta um pouquinho. Então, aqui é um pouquinho diferente do Brasil. Não dá para dizer é melhor ou pior, mas o sistema funciona diferente. Aqui você tem um acompanhamento por um médico de família, como diria assim no Brasil, e você vai quando você tem qualquer necessidade, você vai nesse médico da família e aí ele consulta você como se fosse um clínico geral. E aí, se você tiver alguma especialidade, ele vai te encaminhar para o hospital. E com a maternidade é a mesma coisa. Então, eu descobri que estava grávida, conversei com a minha médica, que chama de GP, falei com ela, ela me encaminhou para o hospital. Aí eu escolhi o hospital que eu gostaria de ter a Elisa, que é a minha filhinha linda, e nesse hospital eu fui tendo acompanhamentos. Como eu engravidei com 35 anos de idade, aqui já é considerado já uma gravidez, vamos dizer assim, tanto que de risco. Que as mulheres aqui engravidam bem mais cedo. Algumas engravidam mais tarde, por opção, né, profissional. Foca primeiro na carreira, na vida profissional, depois, mais tarde, vai ter filho. Mas no meu caso, a partir dos 30 já era uma coisa de mais de risco, então eles ficam com mais atenção. Por conta disso, eu tinha um acompanhamento mensal na maternidade. E Uhum. eu tinha ultrassons todo mês, mas não o morfológico, como diz aí no Brasil. Não sei quantas vezes faz o morfológico aí no Brasil, mas aqui eu É fiz uma umas vez. duas. Então, uma vez. Aqui eu cheguei Uma a fazer vez. duas. É, E aí você vai, toda consulta, ela checa a barriga, tem ultrassom bonitinho para ver como tá o bebê e tudo direitinho. Uhum. Sim. É, E assim, você contando, né, curioso, porque aqui no Brasil a gravidez de risco, né, já é ali por volta dos 40 e poucos anos, né, que é considerada, vamos dizer, de risco, né, não é um risco
Mas deve ser mais ou menos a classificação daí. E aí, já aos 35 já é, né? Já tá bem Sim. avançada a idade. E aqui eu vejo, assim, que em geral as mães têm tido filhos já mais velhas, assim, 30 e poucos anos, 35, 38. Não, a gente aqui não tá tendo filhos, assim, né, em geral, né? Claro que a gente tem as que têm filhos mais novos, mas eu vejo que as mulheres têm preferido ter filhos mais velhas. Então já aí uma pequena diferença, né? Sim. E a gente aqui, a gente tem obstetra que nos acompanha, né? E aí não. Aí é um médico da família, né? Sim. E aí, Dri, depois disso, né? Aí você passou pela gravidez e aí foi nascer a Elisa, né? Que você já me contou essa história. Aí foi lá pra maternidade pra Elisa nascer. E como que foi a sua experiência lá? Né, na hora que a gente fica em observação, um período. E como que foi a sua experiência desde a maternidade? Como é que foi isso aí? Então, quando eu fui ter a Elisa, foi até uma surpresa pra mim, porque quando eu fiz o quando você vai ficando perto no finalzinho da gestação, eles começam a marcar consultas mais frequentes. Então, tipo, eu tinha consulta tipo de 15 em 15 dias para estar indo para o hospital. Na consulta que eu fui com a minha GP, que é a minha médica de família, ela checou minha barriga e ela viu que tinha alguma coisa errada, mas ela não quis me falar para não me assustar. Mas ela avisou pro meu marido que era para ir para maternidade, levar o bebê conforto, levar tudo que era meu e deles. Quando eu fui fazer a consulta na maternidade, a médica me checou e ela viu que a Elisa estava sentada. E que ela percebeu também que eu estava tendo uma redução do líquido amniótico. Então ela me mandou fazer um morfológico, fiz o morfológico, voltei para essa médica e ela chegou à conclusão de que eu só sairia do hospital com a Elisa nos braços. Então, e aí, nisso ela ia me encaminhar para uma cesariana, que aqui a maioria dos partos são normais, natural. Mesmo com Uhum. 40, 41, 42 semanas, que é o comum aqui da criança nascer, de 3 quilos a 4 quilos e tantas, eu ia ter uma cesariana. Então, eu fui internada no hospital, tive todo o suporte necessário, toda a atenção que eu precisava. Uhum. E depois de 2 dias que eu tive que tomar corticoide para acelerar o pulmãozinho da Elisa para estar pronta para nascer. Depois de 2 dias, eles fizeram a cesárea. E aí, na hora que acabou o parto, que me apresentaram, era uma menina, porque até então eu não sabia que era uma menina. Todo mundo achava que eu estava escondendo o sexo, mas ela que escondia da gente com ela o sexo. Então, na hora que eu descobri, a médica virou e falou assim: Você vai querer amamentar ou você vai dar fórmula? Aí eu olhei e falei: Oi? Como assim amamentar ou dar fórmula? Aí ela, você quer o quê? Eu falei: Amamentar, claro, claro. E aí começou o processo de amamentar. Mas eu já levei um susto, porque eu não sabia que no hospital oferecia a fórmula de cara. E aí eu fui descobrir que aqui na Irlanda e em muitos países daqui da Europa, a amamentação não é algo comum. O aleitamento materno, você botar a criança no seu seio e dar o seu peito, não é algo comum. É algo muito raro. Inclusive, a taxa da Irlanda no ranking mundial é baixíssima. Ela tá lá nos últimos dos países que têm, das mães que decidem amamentar. O Uhum. Brasil, acho que acredito que está muito à frente disso, né? O Brasil todo mundo amamenta. Aqui não, todo A mundo dá a grande fórmula. maioria. Então, aqui dão a fórmula. E aí, com isso, eu comecei amamentando. E aí, no hospital aqui também tem uma diferença, que quando o primeiro neném faz 1 mês, a gente vai no hospital aí no Brasil para a primeira consulta, né? Aqui não, você fica em casa e vem uma funcionária do hospital na sua casa para checar o tamanho do bebê, fazer o teste do pezinho e checar como é que tá a amamentação, como é que tá funcionando. E aí, quando a midwife, que eles chamam, veio aqui na minha casa e que ela viu que eu tava amamentando no peito, ela levou um susto. Ela achou, você ainda continua amamentando? Aliás, ela veio uma primeira vez, a segunda, a terceira, porque como a Elisa nasceu muito pequenininha, eles precisaram fazer um acompanhamento dela todo mês para estar certinho de que ela tá ganhando o peso necessário. E quando ela veio com 3, 4 meses, ela falou, você ainda tá amamentando? No peso? Surpresa! Aí eu falei, tô, ela, e você pretende fazer até quando? Eu falei, até ela quiser. Que aí no Brasil a gente escolhe até quando vai amamentar, né? E aí eu Isso. tive essa surpresa dela ficar
com essa novidade para ela, né? Que eu estava querendo amamentar a minha filha o quanto fosse possível. Eu sei que muitas mães abrem mão de amamentar por conta do trabalho, da carreira, que não quer abrir mão, então já dão a fórmula. Mas no meu caso eu tinha como amamentar, então eu optei por amamentar, que creio eu que é o Uhum. melhor para criança, né? Sim, E sem aí dúvidas. foi esse processo de início com a amamentação. Uhum, sim. E é curioso você falar, porque, assim, é uma coisa que eu gosto muito de bater na tecla, né? Nós brasileiros, a gente tem, assim, uma mania de achar que o do outro é melhor, né? De um país mais desenvolvido do que o nosso é melhor do que o que a gente tem aqui. E, assim, essa questão da amamentação mesmo, né? Eu fui conhecer mais aprofundado mesmo, foi com você, de como que é a realidade aí. Eu já tinha alguma noção, porque eu já participei de alguns eventos que envolviam a amamentação, né? E a gente tinha uma noção de como que era, que aqui no Brasil a gente já tá com uma quantidade, assim, uma consciência bem grande, embora assim, ainda falte muita gente, muitas famílias para se conscientizarem e lutarem para manter com o aleitamento materno, porque também a gente sabe que não é fácil, né? E assim, é essencial, é muito importante até para mim que trabalho ali com crianças a partir dos 5, 6 meses, que é, né, quando ele começa a introdução alimentar, como que é importante, né? O aleitamento, até para auxiliar na aceitação dos sabores, entender quando está saciado, quando está com fome, né? O aleitamento materno, ele auxilia muito a mim aqui no papel que eu fico de nutricionista de introdução alimentar. E assim, a gente pensa muito assim, lá na Europa deve ser melhor do que aqui, porque o país é mais desenvolvido, as pessoas têm mais estudo, as pessoas têm mais consciência. Mas aí você, quando a gente se conheceu, né? E você me contando a sua história, contando um pouco de como que era aí, a gente vê assim que nem sempre ter estudo ou ser um país mais desenvolvido é sinal, é necessariamente que, por exemplo, no caso da amamentação, vai ter muita gente amamentando, porque aí você disse, a Irlanda está entre os países que tem menor índice, né, de, de crianças que amamentam, de bebês que amamentam, né? E por N fatores, como você falou assim, já, né? Por carreira, porque elas têm que voltar ao trabalho. E aqui a gente tem isso também, né? Você sabe me falar se aí tem alguma lei, alguma política pública que permite que a mãe tenha um período para amamentar, igual aqui no Brasil a gente tem, ou não? Aqui eles têm a licença maternidade, até estava pesquisando para preparar material para a live, para ter embasamento, para não falar besteira, não falar. Eles chegaram a criar um sistema para poder dar suporte, para incentivar as mães a estarem amamentando, mas isso começou em 2015, 2016, é bem recente. E aqui eles dão vários tipos de licença maternidade, paternidade, licença para família, para você poder ficar em casa dando suporte para o seu filho e amamentando. Eu que não fui boba nem nada, eu peguei todas essas licenças. Licença paga, licença não paga, licença extra, em todos os tipos eu peguei. Então, na licença maternidade certinha, paga, que é a que a maioria fica, são só 6 meses, 26 semanas que você fica em casa com a criança. No meu caso, eu peguei a paga, peguei a não paga e peguei mais uma outra extra que tinha. Ou seja, então eu vou ficar em casa 1 ano e 2 meses com a Elisa para poder ela amamentar. Mas isso foi uma escolha minha, até por conta dela não pegar. Porque os médicos também, quando viram que ela nasceu pequenininha, abaixo do peso, eles queriam que ela ganhasse peso rápido e começaram a me pressionar de que eu tinha que dar fórmula para Elisa. E aí eu bati na tecla de que eu ia tentar, mas eu não ia tornar prioridade a fórmula e meu leite ser a sobremesa. Embora tenham insistido nisso. E nesse tempo, eu pedi as licenças, eu solicitei as licenças no trabalho exatamente para poder focar na amamentação da Elisa e ela crescer, ganhar o peso adequado, desenvolver perfeitamente, sem precisar de fórmula. Porque meu sonho Sim. era amamentar
eu não queria abrir mão disso. Então eu escolhi, optei, conversei com meu marido, ele também concorda que o aleitamento materno é a melhor opção para criança. Então decidimos assim, de que eu ia pegar todas as licenças possíveis para poder ficar em casa. Mas o governo aqui ele dá, tá dando até bastante suporte. Questão é que algumas mães não pegam esse suporte por Aham. conta de preferirem voltar a trabalhar e pela praticidade que é, porque querendo ou não, do aleitamento, o processo é especial, né? Você tem Sim. várias demandas que, se você souber a fórmula, é mais fácil. Mas, enfim, eu peguei todas e o governo aqui tem sim esse suporte. Sim, sim. E no caso, por exemplo, quando a mãe volta a trabalhar, né? Você optou por pegar essa licença também não paga, todas as licenças que você podia tirar. Mas vamos supor que a mãe não queira, que a mãe volte para o trabalho e ela queira amamentar. Né? Aqui no Brasil, a gente tem uma política que a mãe ela pode, por exemplo, receber a criança no trabalho, ir para uma salinha, um lugar ali isolado, para amamentar a criança, dependendo da idade que for, né? Enfim. Aí vocês têm algo nesse sentido também ou não? Não, não tem. Se tivesse, já tinha até voltado a trabalhar. Não, 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 não tem. Não tem. É até um sonho. Outra coisa que não tem aqui é banco de leite. Não existe banco de Uhum. leite na Irlanda. Que é uma coisa que, nesse caso, né, o amamentar, você produzir leite, você poderia, tipo, solicitar e se estender, caso, enfim. Até que eu lembrei agora que não tem banco de leite aqui. Então, não tem essa opção, você leva o seu filho para o trabalho e você vai amamentar. Acho que por conta dessa razão, muitas mães optam já em dar mamadeira de fórmula, porque aí facilita. Não fica que Sim. a criança não fica com aquela dependência da mãe, fica naquela demanda toda que a mãe precisa, né? Uhum. Sim, sim. Eu te fiz essa pergunta porque foi uma das dúvidas até que saiu aqui na caixinha sobre isso, né? Porque eu não sei se as mães sabem, assim, mas a mãe, quando ela volta a trabalhar, ela tem direito, sim, dependendo da época que volta. Agora, eu não vou lembrar de cabeça, assim, como é que funciona essa política, mas nós temos, né? Quando a mãe volta, ela pode amamentar o filho no trabalho, não levar e deixar lá, mas alguém levar, ela amamenta, enfim, né? Tem essa possibilidade também, embora a gente saiba que não sejam todos os lugares, todas as empresas que aderiram a isso, né? E a gente sabe que é um desafio essa volta aí para o trabalho. Mas eu queria que você contasse mais do seu desafio, né? Como é que foi, como é que era você querendo amamentar e você, né? Vou hoje adiantar um pouquinho pro pessoal, mas você queria amamentar e você enfrentou muitas dificuldades, vou dizer assim, para poder manter esse aleitamento, porque você tinha o apoio do seu marido, mas os profissionais de saúde parece que não estavam te apoiando tanto assim, e estavam insistindo muito na fórmula e querendo que você deixasse de amamentar, não foi isso? Como é que foi essa sua Foi, experiência aí? Conta pra foi. gente. A Elisa nasceu com 2 quilos e o padrão das crianças aqui é nascer de 3,5 kg a 4 quilos ou até quase 4,5 kg. Então, quando ela nasceu bem pequenininha, nasceu já prematura, que ela nasceu de 37 semanas. Então, ela nasceu de 37 semanas, nasceu pequenininha e nasceu de 2 quilos só. Então, na cabeça dos médicos, eu tinha que dar o peito, dar. Desculpa. Dar o peito, amamentar, e ela ia ganhar peso assim, da noite pro dia. E não foi isso, porque como ela nasceu muito pequenininha, até o mamilo do meu peito era muito grande para a boquinha dela. Então ela mamava, cansava, dormia. E aí, com isso, ela não estava ganhando o peso que ela devia, mas ela estava crescendo. Porque desde que ela nasceu, ela nunca perdeu peso. Ela estagnou, mas ela não perdeu. E Uhum. nisso, fui para consulta médica, a médica checou o peso dela e a médica da clínica, né, a GP, ela checou e viu que a Elisa estava ganhando peso, mas o peso não era seguindo o gráfico que ela esperava que a Elisa fosse seguir, na velocidade que ela imaginava que a Elisa fosse. Então, o que ela começou a falar para mim? Ela falou que eu tinha que parar de fazer tudo, que eu tinha que só dormir e amamentar a Elisa, porque o meu não estava dando leite rico em nutrientes, eu estava dando leite cheio de adrenalina. Aí ela virou e falou com 4 meses pra mim que eu tinha que começar a introduzir alimentos pra Elisa. Eu falei, 4 meses comida? Como assim? Ela, não, começa com um mingauzinho de arroz, com uma papinha de arroz, e daí você já vai preparando ela pra quando começar a dar comidinha pra ela. Eu falei, tá bom. Muito resistente que eu estava,
Eu fui e comecei a fazer esse processo. Fiz um mês, a Elisa começou a ganhar peso, continuou ganhando, que ela não perdeu, não parou de ganhar peso, ela continuou ganhando, mas continuou sendo sem ser na velocidade que a médica esperava. Então a médica, como ele virou na uma das consultas que eu fui, a médica chegou a me ameaçar e falar: olha, eu vou te denunciar para o conselho tutelar se a Elisa não ganhar o peso na medida que, de acordo com a tabelinha que temos aqui. Sendo que a Elisa ela é uma mistura. Ela é uma filha de uma brasileira com um polonês. Ela não tem como se enquadrar num gráfico irlandês de crianças que têm um porte maior, de crianças que nascem de 41 42 semanas, como foram filhos de amigas minhas aqui. Elisa já nasceu de 37 semanas, ou seja, não tem como ela acompanhar isso tudo e chegar da noite pro dia. Talvez se ela tomasse a fórmula, né? Ela ganhasse. Mas não só de eu não oferecer, porque eu fiz o que a médica solicitou, eu ofereci várias vezes, sendo que ela não aceitava. Tanto que hoje ela ainda não toma mamadeira, ela não pegou mamadeira. Por mais que eu insistisse, minha mãe, dá chuquinha, faz isso. Não pegou mamadeira. Fórmula ela não pegou, ela só quer o peito. E aí eu comecei a, com toda essa pressão da médica, eu acabei iniciando a introdução alimentar da Elisa mais cedo, e daí veio a procura a nutricionista Isabela para me salvar. Porque eu precisava dar uma alimentação para ela antes do tempo. Elisa começou, as crianças começam a comer com 6 meses. Elisa começou com 4 meses e meio para 5 meses, com papinha, com arroz, com batata, com cenourinha, para já começar a tentar ganhar esse peso todo. Que a médica tanto queria, né? E ela é uma menina super saudável, mas enfim. Sim. E assim, né? Pergunta que não quer calar, né? Depois de você oferecer a fórmula, né, que você tentava, e a Elisa, você já me contou que ela não aceitava, né? E ela não estava aceitando de jeito nenhum, nem na chuquinha que sua mãe falou. Depois de começar o mingauzinho antes, depois de começar a papinha, ela ganhou o peso que a pediatra, aliás, a AGP aí, estava esperando. Não, de jeito maneira. Ela ganhou o peso que ela ia ganhar naturalmente. Até porque ela não é uma criança que come que nem a desesperada. Ela come a porçãozinha dela. Ou seja, mesmo que eu desse o leite que a médica queria, ela não ia tomar aquela quantidade que as crianças aqui costumam tomar, crianças maiores. Porque o corpo dela é diferente, ela é única, ela é específica. Então, ela vai no andamento dela. E não tem como eu pressionar ela, tipo, abre a boca, enfia a colher e come, menina, engole. Não quero nem traumatizar minha filha com uma situação dessa, de forçar ela a comer, gerar traumas e problemas nessa área por conta de que ela era bebê, a mãe forçava ela a comer. Não, mas ela não ganhou o peso. Ela ganhou o peso que ela tem que ganhar, mas não por conta da alimentação que a médica sugeriu. Ela foi ganhando o tempinho dela. Então, assim, no fim das contas, né, não fez muita diferença iniciar antes, né? Porque o que acontece? Eu queria que você falasse isso, porque eu passei por uma situação semelhante com a minha filha. Minha filha, né, a gente conversou sobre isso quando a gente começou, né, a primeira vez que a gente entrou em contato. E eu também te falei um pouco que a minha filha, ela também nasceu pequenininha, ela nasceu dentro, né, do tempo, né? Para a época no Brasil ainda estava dentro do tempo. Hoje em dia já é classificado pré-termo, que a gente fala. Mas eu também enfrentei isso de amamentar e alguns profissionais, né, que eu frequentava, não, é o leite, o problema é o leite, não, tem que dar a fórmula, enfim. E, e essa questão do peso também foi algo que pegou muito com a Sofia no primeiro ano de vida dela. E eu enfrentei muita dificuldade também, por quê? Quando a gente tem uma criança que ela não segue aquele padrão, e olha que a minha filha ela é 100% brasileira, não tem nenhum tipo de importação, né? Na descendência dela. Embora eu tenha descendência portuguesa, mas a minha filha é brasileira. E não é como a Elisa, né? Que tem polonês como brasileira e vocês moram na Irlanda. Então, assim, a gente tem que ter uma atenção maior. Né? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente olha padrões de crianças de países diferentes, tem alguma pequena diferença. E a gente tem que levar em consideração isso para a gente avaliar essa criança, né? Da mesma forma que a gente também considera para avaliar, por exemplo, peso, estatura, se a criança ela nasceu dentro do tempo, enfim, né? Então, aí, pro caso da Elisa, eles estavam pegando, né? Uma criança, vamos dizer assim, especial no sentido de ela não é irlandesa,
E a gente tem que levar em consideração a dupla nacionalidade dela e onde ela mora, né? Que tem algumas pequenas diferenças. E também a genética, que foi algo que eu aprendi com a minha filha também. Por mais que tenha ali as curvas, que olha, tem que estar. Aqui é o ideal, aquela linha verdinha, aquela coisa toda. Não, aquela curva ela existe, não é para todo mundo encaixar ali dentro. E ficar todo mundo ali dentro do que eu chamo de caixinha da perfeição. Ela existe para nos dar um parâmetro, né, para o profissional da saúde ter um parâmetro para saber se a criança ela está desenvolvendo dentro do tempo ou não. E não é só avaliar um único fator, né? Ah, tá aqui abaixo da linha, nossa, não, tem que ganhar peso e vamos colocar muita comida para essa criança comer, porque o que você passou com a Elisa foi o que eu passei com a Sofia. Não adiantava eu colocar um monte de comida aqui, ela não ia comer. E eu cheguei a, inclusive, dar a fórmula para a Sofia e também não adiantou muita coisa, né? O meu papel aqui, né, não tô querendo dizer isso para criticar nenhum profissional, pelo contrário, é para trazer ao conhecimento das mães o seguinte, que isso foi algo que eu aprendi com a Sofia e também aprendi com outros profissionais da área da saúde, que é o seguinte, às vezes a criança, ela não vai entrar dentro daquela faixa ali no primeiro ano de vida, muitas vezes. Pode ser sim que exista alguma dificuldade, mas pode ser que não. Às vezes é da própria criança. Então, isso precisa de um acompanhamento, precisa de um profissional mais adequado. Se às vezes o que você está indo não está tão legal, procura um outro, né? Ou procura outra opinião de outros profissionais da saúde. No meu caso, né, que a gente até chegou a conversar, eu procurei a endocrinologista infantil, né? Que me auxiliou, me deu muito suporte também e me tranquilizou quanto a Sofia não tinha nenhum problema de desenvolvimento, né? No final das contas, depois de procurarmos várias vezes, a gente chegou à conclusão de que era genética, né? Mas até a gente entender isso e se tranquilizar, é muita pressão que a gente sofre, né? Porque parece que a gente é que não cuida. E aí, eu lembro, né, de quando você me procurou, que você estava muito tranquila. Eu achei, assim, que você não estava chorando, assim, desesperada, nada, mas você estava procurando ajuda. E assim, eu acho que um recado para as mães que estão passando por uma situação como a sua, às vezes não tem o apoio da família para amamentar, dos profissionais de saúde, a criança está abaixo do peso também, e a gente sabe que é difícil a gente conseguir manter, né, essa força, né, essa força de vontade, essa coisa de não, eu vou continuar, eu não vou desistir. Então, assim, para as mães que estão passando por algo semelhante a você, o que você falaria para elas? Segue teu instinto, mãe. Segue teu instinto que tu conhece tua filha, tu conhece tua filha e você sabe o que é o melhor para ele. Você tá com uma criança todo dia. O médico, não querendo dizer nada contra os médicos, mas o médico nutricionista, ele vê seu filho mensalmente e ele tem base daquilo que você passa para o médico. O médico não acompanha a criança todo dia. Então a mãe sabe como é a rotina com a criança, ela sabe o dia a dia e ela tem que confiar de que ela está fazendo o melhor dela, nas possibilidades dela e de que o filho dela tá bem. Tipo, se é uma criança que tá realmente com problema, toda hora tá doente, precisa ser internada no hospital, sim, vamos estar alerta, vamos pensar. Vai pela prudência e sabedoria, né? Mas se seu filho tá bem, tá saudável como a Elisa, nunca ficou doente, nunca ficou internada, mesmo tendo nascido prematura, diante dos parâmetros aqui, ela nunca ficou internada, nunca ficou em nenhuma situação dessa no hospital. Eu falei, gente, eu vou continuar naquilo que eu sinto que é o melhor para minha filha. E foi o que eu fiz. E tá dando certo. Que bom. Porque, né, eu acho interessante você deixar esse recadinho para as mães, porque muitas mães desistem mesmo, né? Não é fácil. A gente sabe que, assim, a pressão é grande, né? E uma coisa interessante que você falou, né? Que nós, como profissionais, né? A gente vê o filho de vocês, assim, pouquinho tempo. Eu vejo 1 hora e meia, né? Quando a consulta estende mais. Mas é muito isso, assim, de 15 em 15 dias. No meu caso, pediatra uma vez por mês, em geral, sei lá, meia hora, 15 minutos, é muito rápido, né? E a mãe, ela relata, naquele tempinho ali, ela tem que relatar um tanto de coisa que aconteceu em um mês, por exemplo, né? E por mais que a gente tenha todo o conhecimento do mundo, e eu vivi isso como eu vivo isso, né? Como profissional, a gente procura pescar ali o máximo que a família tá falando, que a mãe tá falando, pra gente poder ser mais assertiva possível, tanto no diagnóstico quanto na nossa conduta. Só que eu também tenho o lado mãe,
que convive ali com a criança o tempo todo. E a gente sabe realmente, né? Quando tem alguma coisa de errado e quando não tem, né? Muitas vezes a gente fica um tanto insegura porque a gente não sabe como que a gente vai agir em determinadas situações, né? Mas quando a gente leva ali ao profissional, eu vou te dizer agora como profissional, muitas vezes é difícil a gente ter um diagnóstico assim 100% assertivo de cara, porque é muito pouco tempo, são frações que você tem que pescar ali e de acordo com o seu conhecimento para, né, a gente realmente ser assertivo. E criança é uma caixinha de surpresas, né? Às vezes eu vejo muito assim, né, nas minhas intervenções com as crianças que não estão comendo bem. A gente faz uma pequena intervenção, aí a criança ela vai super bem, começa a comer super bem, e aí aí eu encontro no retorno, aí a gente faz uma outra intervenção que já não vai tão bem assim, né? Então também não é tão linear igual a gente imagina. A criança, o desenvolvimento dela é uma bagunça, né? Vamos imaginar que é uma teia de aranha, é uma linha que está toda enrolada, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? E esse instinto de mãe, como você falou, eu acho que é o mais importante de tudo. E Adri, antes da gente, né, encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho também como é que foi essa introdução alimentar, né? Se foi tranquilo, como é que foi ali a aceitação dela, porque ela, né, pelo que você me falou, você já tem leite aí reservado, leite materno. Ela amamentava bem, mas como é que foi esse período da introdução até, né, até hoje? Como é que tá sendo? Sim, o início foi bem complicado, bem tenso, porque eu tinha que fazer meio que forçar uma criança que não tá pronta ainda para ingerir sólidos, mesmo que fosse papinha, que só tá acostumada com leite da mãe, comer uma coisa diferente. Então, no início ela rejeitava muito, era muito difícil. A gente tentava de todas as formas possíveis e dava de um jeito, dava do outro, e tenta no momento, tenta no outro, no horário diferente. E ela não pegava. Até que finalmente ela pegou a comida. Então, Elisa, eu digo que ela é boa de boca e ela não come pedra porque eu ainda não ofereci. Brincadeira à parte. Mas ela só gosta de comer comida de verdade, comida natural. Tudo aquilo que é artificial, ela rejeita. Então, toda fórmula, toda papinha, todo purê, toda coisa, tudo que você vê aí de mingau que você compra e tenta dar pra ela come muito pouco. Se o pacote diz pra dar 6 colheres, eu consigo dar 2 e ficar feliz. Fico feliz. Porque ela não come. Agora, se eu botar um pote de comida de verdade, ela come a comida em 10, 5, 15 minutos, ela limpa o prato. Fruta, agora ela tá super interessada. A gente tá começando a comer do BLW. Ela tá começando a comer, pega a bananinha na mão, a maçãzinha na mão, já tá comendo. Vê a folhinha, a arvorezinha do brócolis, ela pega e já quer comer. E ela tem o interesse. Então, agora tá melhor, mas no início foi bem complicado, foi bem difícil, porque tinha aquela, como você falou, né? Pressão em cima dos ombros, tem que, a criança tem que. E hoje em dia não, a gente entendeu, tipo, é o tempo dela, é o formato dela, é a hora dela, então vai ser, e ela tá comendo. E outra coisa que é muito importante também, ela não pode, ela gosta de, como a gente ensinou ela a comer junto com a gente, então ela sempre viu, acompanhou os pais comendo junto, então toda vez que ela vê a gente comendo, ela quer comer também. Às vezes ela pega ela assim, tipo, eu quero provar, deixa eu provar. E nem tudo ela pode, mas ela fica naquela coisa, naquela curiosidade com a comida, que eu acho que é algo bom, né? Que eu despertei nela. Mas no início foi complicado, hoje em dia tá melhor. Graças a Deus, com a ajuda da nutricionista, né? Sim, sim. A gente, né, inclusive, essa semana, né, a gente teve a consulta. Foi segunda, não foi? Que a gente fez a consulta. Foi. Que a Elisa comeu maçã pela primeira vez durante a consulta. A gente eu tava te ensinando os cortes, né? Porque vocês decidiram começar com o BLW. E a Elisa começou a comer maçã durante a consulta. Foi muito fofinho. Mas assim, esses desafios que você passou, né? É importante a gente falar o seguinte, que ela rejeitava no começo, né? Levando em consideração que ela estava muito novinha ainda para começar a comer, né? Que foi algo até que a gente conversou, enfim, né? Mas, né, houve a liberação, ela já tinha começado. Quando você me procurou, ela já estava com quase 6 meses, então já tinha um tempo que ela andava já comendo, então
né? Não tinha muito mais o que a gente intervir ali, era da sequência fazendo as alterações, né? Mas eu queria ressaltar o seguinte, que é comum de as crianças, né, os bebês, eles rejeitarem os alimentos, ainda que ele tenha 6 meses. É comum cuspir, é comum eles preferirem mamar do que comer, né? Porque é uma coisa nova, é um alimento novo, é diferente. Por mais que a criança, depois ela desenvolva, ela já se interesse por comer e tudo, é comum nesses primeiros dias cuspir, rejeitar, né? Então não é algo só que aconteceu com a Elisa ali, que ela começou a comer mais cedo, né? É uma coisa que é comum de acontecer mesmo, independente ali de quando você está começando. Não quer dizer que todas as crianças acontecem, né? Mas é comum de acontecer, sim. E Adri, né? Conta mais um pouquinho pra gente, uma coisa que eu acho muito interessante a gente falar, que aqui no Brasil, quando a gente fala, né, de fórmula e tudo, né, que a gente fala muito da Golden Hour e tal, e aí parece que não tem muito isso, né? Não estão falando muito sobre isso. E a gente, assim, aqui evita-se ao máximo oferecer a fórmula, né? Tem se evitado, né? A gente sabe que ainda a indústria ganha um pouco nisso, mas as mães com a consciência, elas têm evitado ao máximo. Tanto que, assim, a gente encontra fórmulas infantis para comprar, assim, no mercado, né? Mas pelo que você me contou, parece que aí é um pouquinho diferente. Parece que aí, assim, os locais pra gente comprar, né? A fórmula infantil a gente aqui no Brasil encontra em drogarias, né? Farmácias, encontra algumas em supermercados, sim, mas algumas mais específicas não. Aí é só em farmácias e drogarias mesmo. Como que é essa compra de fórmulas infantis aí? Qualquer mercado que você vai, você encontra uma seção inteira. Só tem a seção infantil, a seção de alimentação infantil, mas mais da metade dela são tipos diferentes de fórmula. Tem fórmula orgânica, fórmula sem lactose, fórmula com lactose, fórmula para constipação da criança, as diferentes faixas etárias. Deve ter tipo umas 5 ou 6 diferentes marcas de fórmula com as suas ramificações em cada uma delas. A fórmula em pó, a fórmula líquida, em caixinha, em garrafinha. Tipo assim, é uma coisa assim, você fica assim, assustada, tipo assim, mas como assim? Tem tanto leite de fórmula para criança, assim. Quando a médica falou que eu tinha que dar, ela falou assim, vai no mercado e compra, qualquer de mercado você dá. Tipo assim, ela nem me deu uma especificação, tipo assim, qual eu deveria te dar pra Elisa. E eu fui na farmácia, falei, vou na farmácia. Aí a menina da farmácia olhou pra mim, mas ela tem alguma deficiência, alguma necessidade especial? Assim, eu falei, não, então é melhor você ir no mercado e comprar. Porque aqui é da farmácia, vai ser muito caro para você, é uma coisa mais específica se a criança tem realmente uma limitação fisiológica pro tipo de leite. Aí eu cheguei no mercado, me deparei com da fórmula, eu falei, gente, o que é isso? E aí eu fiquei, né, no teste de como. E sem contar que tem outra coisa muito legal aqui também, que são as nacionalidades. Como tem nacionalidades diferentes, os seus países acabam importando produtos o povo que mora aqui acaba importando produto. Então você encontra leite ninho, que é o do Brasil, você encontra o leite no mercado polonês, a fórmula polonesa, que dentre Aham. todas que eu tentei, foi a que a Elisa quase pegou alguma coisa, foi a polonesa. Tipo assim, do pai, não foi nem as que vendem aqui na Irlanda. Tipo assim, aqui ainda tem essa questão, então, ou seja, são muitas fórmulas, muitos tipos de leite que você encontra e que você tem. E de que cada nacionalidade você acha, porque do meu país é melhor, então vou comprar o do meu país. Aí é tão Então, chique que a gente acha até importado, né? acha, Da minha nacionalidade, inclusive. Brincadeiras à parte, né? Aqui a gente sabe que não é assim. É uma seção pequenininha, assim, no cantinho lá, que tem algumas, as mais comuns aqui mesmo, né? Não são todas as mais comuns. E assim, não tem esse tanto de fórmulas, não. E nem em caixinhas, né? Essa da caixinha também é quase assim, que a gente vai no mercado ali para comprar um leite, né? sim. A gente acha mais variabilidade realmente aqui no Brasil, ainda por enquanto, são nas farmácias e drogarias.
Sim, só abrir um parênteses, uma coisa que eu lembrei agora. No meu trabalho no aeroporto, eu trabalho no setor de check-in, que é quando você checa quando a pessoa está indo viajar para algum país. Então, você tem que checar os líquidos. E tem Aham. algumas mães que você vê que ela não amamenta, elas viajam e levam os leites que elas acham que vão dar para o filho. Então, já teve mães que passou com engradadas, tipo assim, mais de 12 caixinhas de leite, tipo assim, e eu tinha que analisar aquele leite para poder a mãe liberar a mãe para a mãe viajar. E eu ficava em choque, eu falava, gente, mas como assim? Tudo bem que tem mães que precisam porque a criança não tem nenhuma outra forma de se alimentar, é só aquele leite. Mas aqui Sim. não era só uma mãe com uma exceção, era a grande maioria que passava com aquilo. Eu falava, gente, mas enfim, tem que entender a cultura, aceitar que é normal para elas Isso. desse jeito. Para o Brasil, para elas o diferente é a forma como nós brasileiros fazemos, que é dar o peito, o aleitamento materno. Então, tipo assim, você aprendendo com as diferenças culturais e vendo o que é o melhor para você e o que é o melhor para sua criança, né? Uhum, exatamente. E aqui, né, que nem você falou, uma coisa muito importante, né? A gente, motivo, né, de fazer essa live também não é julgamento pro pessoal daí, né? São culturas diferentes, e embora a gente saiba, né, talvez a pessoa tá assistindo aqui e tá, nossa, que absurdo! Mas a gente tem que entender o seguinte, até alguns anos atrás nós também éramos assim, desse time que comprava, né, aqui, no nosso caso, NAN e tal, Aptamil, comprava isso assim direto, ou então dava leite de vaca, né? Hoje é que a gente tem uma cultura um pouco melhor sobre isso. E não cabe a nós julgarmos o pessoal aí também, porque cada um sabe a sua realidade, né? Às vezes a gente não sabe a realidade das famílias aí, né? Se pode ou não ficar com a criança, certas políticas públicas não tem banco de leite. Então, assim, é muito fácil a gente julgar, né? A ideia dessa live é pra gente entender as diferenças e valorizar o que a gente tem aqui, inclusive, né? Sim. Porque a gente tá, nesse ponto, a gente tá muito bem comparado aí, né? Nós temos banco de leite, agora na cidade que eu atendo, né? Antes não tinha, agora já tem. Então, assim, né? E a gente, em cidades próximas aqui, a gente tem banco de leite também, é uma coisa assim que aqui no Brasil tem ganhado muito espaço. O mamaço, né? Aqui no Brasil também tem ganhado um espaço maior. E eu já vi que o mamaço já aconteceu na Europa, mas ainda em Londres, se eu não me engano, não lembro ao certo, mas ainda é uma coisa muito pequena, né? E a gente precisa entender assim, nós estamos à frente aí, então vamos continuar espalhando essa cultura. E assim, você aí, assim como talvez outras mães que podem assistir esse vídeo depois, que estejam em outros países, levar essa cultura também para outros países, né? Para a gente explicar, né? Passar para essas famílias como que é importante. Então, olha para você ver. A gente não vou dizer que é só por isso, mas como que foi importante esse aleitamento para a introdução alimentar da Elisa? A gente não é, quando você me procurou, eu ainda te falei, não vamos focar no peso agora, vamos focar na Sim. alimentação. Então, assim, o leite materno, ele proporciona diferentes sabores, caso, né, as mães aqui não saibam, a criança, ela sente diferentes sabores de acordo com o que a mãe come. Então, na hora que o bebê está amamentando, o leite muda de sabor de acordo com o alimento, né? Ele se adapta até uma vacina e também ao que a mãe alimenta. Então, isso daí, essa amamentação lá de pequenininho, já vai trabalhando o paladar da criança para quando chegar a hora dela comer, ela ter uma facilidade maior de aceitar os alimentos. Então, Sim. como isso é importante, né? Eu tô aqui olhando só no lado nutricional, não vou falar os N benefícios agora do leite materno, mas assim, eu tô olhando só o lado nutricional. Então, assim, né, eu queria deixar até um recado para mães que estão em outros países, que estão nos assistindo agora ou que vão nos assistir depois, né? Essa live vai ficar salva. Uhum. Uhum. É, e também, para por acaso, mães que tenham amigas, pessoas conhecidas em outros países, para levar mesmo essa cultura, né? E agora, Sim. Adri, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães, para todas as mães, de tudo isso que a gente conversou. Se você pudesse deixar um recado para elas, qual recado você deixaria? Que a minha experiência possa colaborar de forma positiva no seu amamentar. Que traga leveza e que te ajude a valorizar o privilégio que é amamentar. Amamentar é um privilégio, é uma dádiva divina que a gente tem e muitas não valorizam, nem sabem o quão bom é.
Você tá aquela serzinho grudadinho com você, brincando com a sua boquinha enquanto está mamando. Então, meu desejo é que eu possa encorajar você, estimular, que você possa valorizar esse privilégio. Que gracinha. Ai, obrigada, Dri. Deixa eu ver aqui, que tem alguns comentários aqui de algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. A Fabiane tá dizendo aqui que tá amando o papo e que tem como ser 2 horas de live. A gente vai ficar te devendo, dessa vez não vai dar. Porque tem que ter um limite menor para a live poder salvar e eu deixar no YouTube também, né? Mas a gente pode marcar outras vezes, né? A gente já marcou a segunda vez, a gente pode marcar mais assuntos. Não tem problema, né? Então, Dri, eu queria te agradecer. Acho que não temos perguntas, né? A Ká também falou que lindas. Obrigada, Ká. Acho que não temos perguntas, né? Se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode mandar, mas não temos perguntas, então eu já vou encerrando, né? Pra gente poder salvar essa live e poder deixar esse conteúdo aí para eternizar, né? Para outras pessoas. Queria te agradecer mais uma vez pelo seu carinho, né? Por ter se dedicado aí um tempinho para estar aqui falando com a gente, né? Contando um pouco da sua experiência, contando um pouco da sua vida, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo aceita falar da vida assim. E eu queria te agradecer muito de coração mesmo por esse seu carinho comigo. Tá bom, Dri? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar algo diferente e encorajar as mães brasileiras a continuarem amamentando, a valorizar isso que elas têm. Sim, muito obrigada. E obrigada também a presença de cada um que dedicou um tempinho para estar aqui com a gente também, né? E eu vejo vocês na semana que vem. Semana que vem a live no mesmo horário, das 22 horas, tá bom? Então, Dri, um grande beijo para você. Boa noite aí para você, né? Obrigada. Daqui a pouco tá na hora de dormir. Sim. E boa noite também aqui no Brasil, já são quase 7 horas, né? Então, boa noite também para todo mundo aqui que nos acompanhou. E vejo vocês na semana que vem. Beijo, viu? Beijo, Dri. Tchau. Tchau.